Mas, epá, eu acredito em milagre, claro, creio em milagre, mas eu vejo as pessoas, os pastores, a esforçarem os milagres para conseguirem crente nas suas igrejas. Então, hoje em dia, eu posso tiver fazer um milagre, mas para mim acreditar que é de Deus, desculpa, é difícil mesmo. Então, porque hoje em dia os pastores, os seus milagres simplesmente está baseado em te deixar cair, te dar uma galheta, você vai cair, te tirar espírito, te tirar demônio, Satanás. É só isso que os pastores africanos fazem ultimamente. Vão te olhar, ei, você aí, o teu pai é feiticeiro, você aí, a tua mãe está te bungular, você aí, tua mulher, pá. Então é uma brincadeira. Agora, o pastor Ismael, primeiramente, para nós aqui falar deste tema aqui, temos que colocar em mente quem é Bento Bento, o que é o MPLA. Bento Bento é um político antigo do MPLA, antigo mesmo antigo do MPLA. Bento Bento está envolvido no assassinato do Caçulho Camolinga. Acho que as pessoas lembram muito bem desse ativista aqui que foram mortos pelo MPLA, e o Bento Bento está envolvido neste caso aqui. O caso morreu porque, como são pessoas que estavam a se rebelar contra o Estado, então todo mundo aqui sabe que sempre que o Estado angolano mata angolanos, os casos nunca vão distante. Exemplos aqui são vários. Inocêncio de Matos, enfim. Bento Bento é um político que contribuiu para a destruição do nosso país. O Bento Bento, pelo salário que ele ganhava quando trabalhava no Estado e pelo salário que ele ganha agora como primeiro secretário do MPLA, o Bento Bento não teria a casa que tem. É só em Angola que os políticos vivem vidas maravilhosas, que são empresários. Em certos países onde é democracia, o político não é o empresário. O político é o político. O empresário é empresário. Mas em Angola, o político é empresário. Este político, especificamente, é do MPLA. Tá vendo? Então, se nós fazer uma lista das pessoas que lesaram o país, o nome do Bento Bento vai estar lá bem acentuado. Uma pessoa que fez o que fez. E o João Lourenço resgatou o Bento Bento. O João Lourenço resgatou o Bento Bento não porque o Bento Bento é um bom trabalhador, não. Porque o Bento Bento tem as influências maquiavélicas, tá vendo? Porque o Bento Bento é conhecido, porque o Bento Bento consegue fazer a cabeça das pessoas. Por isso, João Lourenço resgatou o Bento Bento para ele poder ser o primeiro secretário do MPLA em Luanda, para conseguir influenciar as massas, para conseguir fazer aquilo que ele vem fazendo há muito tempo, desde o tempo do Zedu, comprar votos. Comprar votos. E, pastor Ismael, eu, sendo aqui sincero, né? Não é que acompanhava ele, não acompanhava ele, porque eu não acompanho nenhum pastor que prega a teoria da prosperidade. Nenhum. Pode fazer milagre, pode fazer tudo, mas sempre que você pregar a teoria da prosperidade, imediatismo, vamos assim, eu não vou acompanhar, mas eu vi alguns vídeos dele, não tinha nada contra ele. Até agora não tenho nada contra ele. Uma pessoa que tem as suas influências, a sua igreja é grande, luxuosa, não podemos negar, é uma igreja muito grande. Se você se considera homem de Deus, se você se considera funcionário do Cristo, você não vai se juntar com o MPLA. Até você pode dizer que não, eu vou votar no MPLA porque o voto é secreto, ok. Mas você deixar um político, minha família, mesmo que fosse o ACJ, ir
ou o Manuel Fernandes, presidente da Casa C, ir numa igreja e subir no altar e ler um discurso, eu iria criticar. Não é porque é do MPLA, não. Não é, não. Se você trabalha mesmo para Deus, você mesmo é um homem devoto a Deus, tipo, você mesmo é da lei de Deus, você não vai se juntar com o MPLA, você não vai oferecer o altar de Cristo para que um homem vai lá e vende algumas esperanças no povo para poder mentir às pessoas. Se o Bento Bento e a sua delegação viesse somente na igreja para cultuar e receber uma bênção, seria normal. É, é normal. A igreja não é, só do pastor Ismael, dos crentes do pastor Ismael, não. A igreja é dos crentes de Deus. A igreja é a casa do Senhor. Então, o Bento Bento é um povo, também tem as suas crenças, e ele também pode ir na igreja e cultuar. Pode. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Eu não quero que me interpretem mal. Não. O Bento Bento sair da sua casa, chamar os seus homens do MPLA, vamos cultuar na igreja do Senhor Ismael, não é problema. O problema é o Bento Bento preparar este culto, chamar os seus homens do MPLA e chamar a TPA, a Televisão Pública de Angola, para fazer uma reportagem específica naquele local para ele conseguir votos. E depois subir no altar e ler um discurso da Chacha. Isso sim é um problema. Isso sim é um desrespeito à palavra de Deus, pois quando um homem que se diz homem de Deus não sabe diferenciar bem a casa do Senhor e a casa das macaquice, esse homem não é homem do Senhor. Pois um homem do Senhor sabe diferenciar muito bem. Esta é a casa do Senhor, a casa da lei do Senhor, onde o Senhor é a lei. E nesta casa aqui eu sou o pastor. E você é o político que veio aqui nos visitar, receber uma bênção. Ok, eu vou orar por vocês e você pode ir. Acabou. Acabou. Por que que a TPA foi para lá? Eu vou aqui partilhar com vocês aqui uma cena muito básica. Recentemente, o, o deputado da UNITA, Nelito Quiqui, não sei se com a delegação, mas ele esteve presente na igreja Simão Toco. E ele foi lá para cultuar. Ele foi lá para cultuar. Essas fotos foram tiradas na página oficial da igreja Simão Toco. Da igreja tocuista. Eles têm a sua página e lá aparece lá os mamos dele. E esta foto foi tirada lá. Nelete Quiqui a cultuar. Nelete Quiqui não foi no altar falar umas coisas, não foi. A TPA não foi lá. Por que a TPA não foi lá? Ah, não, vão dizer não. Ele não convidou a TPA. Mas por que que ele ia convidar a TPA para ir lhe filmar na igreja? Por quê? Ele poderia publicar isso na sua conta oficial. É normal, ele foi cultuar, é um ser humano como nós. Ele foi cultuar. Agora, o Bento Bento não foi cultuar. O Bento Bento foi vender o seu peixe. Hum. Não vamos aqui tentar ser cegos. Devemos diferenciar, desculpa pela expressão, devemos diferenciar as coisas. O senhor Bento Bento não foi na igreja do senhor Ismael cultuar. Ele foi lá vender o seu peixe. Porque a igreja do senhor Ismael é uma igreja grande. O senhor Ismael é um dos pastores jovens em Angola mais influente. Se fazer uma lista dos 5 pastores angolanos jovens da nova geração mais influente, creio que o pastor Ismael vai estar lá no topo, vai estar lá se calhar a primeira pessoa, a segunda pessoa. Muitas pessoas até nem vão na igreja do senhor Ismael,
mas acompanha os cultos dele no Facebook. Porque ele tem uma equipa de primeira. Câmaras lixadas na igreja, o culto passa ao vivo. Então, mesmo você não ir presencialmente na igreja do Ismael, você pode acompanhar os cultos dele no Facebook. Acompanhas normalmente. Então, o MPLA sabe da influência do pastor Ismael. O MPLA tinha noção disso. Não foi por acaso. Não foi por acaso. O MPLA sabe muito bem que o jovem Ismael está a levar o ovo. Então, fizeram conversaram no off, porque ele não foi lá calhar. Não foi surpresa. Vou ser sincero. Eles conversaram, disse que domingo eu vou vir lá na tua igreja, até para ver comigo, assim, assim, epá, vou aparecer lá para fazer um balanço. Porque o Bento preparou um discurso. Tá vendo? O Bento preparou um discurso, então não foi aleatório. Bento preparou um discurso, ele leu o discurso dele que ele preparou. Tá vendo? Ele leu o discurso, então isso estava preparado. Tá vendo? Quer dizer, para o Bento é normal. É só mais um dia onde ele foi vender o seu peixe. Tá vendo? Ele foi vender o seu peixe. Então você acha que a ideia do MPLA, não, que o Bento foi para lá para incentivar os crentes a irem nos WAP para serem abençoados. Você acredita que esses membros da igreja do Ismael não sabem que devem ir no WAP? Quem não sabe, se na TPA, quando você vê no telejornal, você vê já aquele sinal do registro eleitoral que estão a contar os dias. Então, eu acho que quem o MPLA está a pensar que nós somos? Para acreditar que ele foi lá para receber bênção. Que bênção que o MPLA foi receber? Se você fosse receber bênção, por que você vai ler um discurso? Que brincadeira é essa então? Quem nós somos, afinal de contas? Você foste receber bênção, tá bom. Então, como é que você foste receber bênção? Você vai ler um discurso no altar. Se você veio receber bênção, então, vem, ficam aí, o pastor vai orar para vocês e acabou. E vocês vão dar vosso testemunho. Não é assim. Não é assim. Você veio buscar a bênção, então você vai chegar no altar, o pastor vai te pôr a mão, vai te orar e você vai bazar. Se calhar vai dar um testemunho, mas testemunho é um discurso escrito num papel. Oh, família.